Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes, gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e rever os irmãos que a gente tanto ama, essa igreja, juntamente com o pastor Darli, pastora Cone. E eu estava dizendo ontem que não tem como a gente vir aqui e não vir comer um pouquinho da comida da irmã Cone, né? Que é muito boa. Então, tem que dar um prejuízozinho para o pastor Darli de vez em quando. Isso é de tempo em tempo, não é, pastor Darli? Mas quero agradecer a Deus e louvar a Deus por sua vida, mais uma vez, né? E por toda a igreja do Senhor. Meus irmãos, eu estava relutando com o Senhor, aonde ia ministrar, e li um texto, li outro, e só teve um versículo que veio à mente, que Deus tem falado ao meu coração. Amós capítulo 3 e versículo a partir do 1. Como o culto é culto da família, vamos ler esse texto e ver o que Deus vai falar conosco nesta manhã. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão nos bosques, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Amém, meus irmãos? Amém. Veja que esse versículo 2, ele é bem explícito quando diz: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Pode tomar assento, irmãos. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Meus queridos, João capítulo 15, versículo 16, diz que não fomos nós que nos escolhemos a nós mesmos, mas foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos nomeou, para que dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. E nós precisamos, como igreja, que a igreja é uma extensão da nossa casa, da nossa família, né? E como família e conhecida como povo de Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele escolhe, Ele separa, Ele chama, Ele capacita, Ele dá os dons, Ele faz tudo o que lhe apraz, porque Ele tem um propósito, sempre um objetivo com cada um de nós. Então, nós temos que entender que sempre que Deus escolhe, Deus também, Ele vai exigir, Ele vai cobrar que nós tenhamos renúncia, que nós tenhamos dedicação, que nós venhamos a fazer aquilo para que Ele nos chamou. E é muito importante nós entendermos e buscarmos a palavra de Deus para sabermos o que é necessário, que nós precisamos fazer a cada dia. E muitas vezes nós não queremos dar ouvido àquilo que Deus fala. Muitas vezes não queremos buscar a palavra de Deus, meditar, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
E a verdade é que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Deus nos torna próspero. Mas essa prosperidade, irmãos, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Porque tudo que temos, tudo que somos, se comamos, se bebamos, se fazemos qualquer outra coisa, que seja tudo para a honra e a glória do Senhor. E nós temos que entender que se Deus abre a porta para nós, tem que ser para a glória do Senhor. Se Deus nos dá saúde, tem que ser para a glória do Senhor. Se Deus nos dá fartura financeira, tem que ser para a glória do Senhor. Se Deus nos dá, aleluia, qualquer coisa que seja, tem que ser para a glória do Senhor. O grande problema é que quando nós começamos muitas vezes a prosperar, nós esquecemos que foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem nos escolheu, foi Ele quem nos separou, foi Ele quem, como foi lido nesta manhã, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então nós temos que entender que precisamos, como a família escolhida de Deus, não errar como Israel errou, porque a Bíblia diz que Israel eram os ramos naturais, e por ser os ramos naturais, não frutificou, não fez como Deus queria, e por conta disso foi cortado, foi afastado. E eu e você, que nós éramos jambuzeiros bravos, fomos enxertados, e agora nós temos uma finalidade, uma missão de frutificar, e tudo o que formos fazer, fazermos com seriedade e compromisso com a palavra de Deus. E aqui Amós, esse moço, você estudando esse texto aqui, esse livro desse profeta, você vai entender como Deus trabalha de uma forma que muitas vezes Ele confunde a lógica humana, Ele muda todo um padrão que já vem pré-estabelecido. Quando sai do propósito, quando sai do centro da vontade de Deus, aí Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas vãs, as desprezíveis, para que o nome dele seja glorificado. Porque, irmão, tem pessoas que, se fosse eu escolher, eu não escolheria para servir o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, se fosse me escolher, também não me escolheria para o servir ao Senhor. De sorte é que, se nós formos olhar os nossos olhos, nem você mesmo talvez lhe escolheria. Talvez pela sua vontade você não estaria aqui. E às vezes Deus nos leva por caminhos que é caminho de tribulação, e a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele tem caminho até na tormenta. Louvado seja o nome de Jesus. E às vezes nós não entendemos os caminhos que Deus nos leva para nós entrarmos e chegarmos aonde Deus quer. Quantas vezes, irmãos, as dificuldades nos aproximam de Deus, e quantas vezes a prosperidade nos afasta de Deus. Quantas pessoas que, quando não tinha nada, dizia: se eu tiver um carro, se eu tiver dinheiro, eu vou investir na obra, eu vou investir no reino, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou para a casa do Senhor. E depois Deus começa a abençoar, daqui a pouco não vem nem na casa do Senhor, daqui a uns dias não ora nem para comer mais, vai esquecendo que foi Deus, aleluia, quem colocou o pão na mesa, que foi Deus quem lhe deu tudo, que foi Deus quem lhe deu um nome, que foi Deus quem lhe chamou, que foi Deus quem lhe levantou, que foi Deus quem lhe ergueu, que foi Deus quem lhe enxertou, de sorte que nós não somos nada sem o Senhor. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. E quantas vezes, irmãos, nós nos tornamos autossuficientes, queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, já não consultamos mais o Senhor. A Bíblia diz que Uzias, ele teve 2 estágios, o rei Uzias. O primeiro estágio ele buscou o Senhor, e o Senhor fez ele prosperar. Já no segundo estágio ele virou as costas e já não sabia mais nem quem era Deus.
E às vezes, irmão, nós vamos esquecendo e vamos depositando a nossa confiança naquilo que não merece confiança. Às vezes nós vamos colocando a nossa confiança no nosso braço de carne, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa intelectualidade, nos nossos anéis, nos nossos diplomas, na nossa visão humana, e achamos que somos muito bons, somos autossuficientes, não precisamos mais do Senhor. E aqui, esse moço Amós, que o nome dele se chama carregador de carga, que era um homem simples do campo, cuidava de gado miúdo, de ovelhas e de árvores, era um camponês. Se fosse lá no Nordeste ia chamar de matuto, mas em João Pessoa especificamente. Se fosse na Bahia ia chamar de tabaréu. Se fosse lá no Sul ia chamar de chucro. Se fosse aqui eu acho que é redneck, né? Que é pescoço vermelho, né? Assim, quando a pessoa é fazendeiro ou é mais simples assim, chama redneck. Então, irmão, veja como Deus faz. Tinha muita gente capacitada em Israel, tinha muita gente que tinha condição, tinha muita gente que tinha sabedoria, tinha muita gente próspera, tinha muita gente rica, mas viraram as costas para Deus, e a prosperidade daquele povo, aleluia, que ele tanto confiava nas armas de guerra, na riqueza, na intelectualidade, agora estavam colocando eles num abismo e eles não enxergavam. Ele já não dava mais ouvido à voz do Senhor. Aí se você for lá para Ezequiel no capítulo 22, precisamente, se não me falha da memória, versículo 30 e poucos assim, vai dizer que o Senhor procurou um homem que ficasse na brecha, mas a ninguém achou, irmão. Deus não precisa de quantidade para agir, para trabalhar, para fazer. Às vezes precisa de um que feche as brechas. Porque hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo que a religiosidade tomou conta da sociedade. O título, a fama, a honra. Nunca se viu tanta gente mimada, irmãos, que não quer mais ser chamado a atenção, que não quer ser mais exortado, que não quer ser mais tratado, e às vezes está doente em cima do púlpito. Às vezes tem nome de que tem vida, mas está morto. E quem está morto não pode levar a vida para quem chega enfermo, para quem chega quebrado, para quem chega triturado. Aleluia! Mas Deus trata com tudo e com todos. E aqui Deus fala de uma forma exortativa, levantando uma pessoa simples, irmãos, que não fazia parte da faculdade dos profetas, que não era estudioso como os demais, que estudava vírgula por vírgula, ponto por ponto, que sabia tudo, que conhecia tudo, mas não vivia nada. Porque às vezes não importa você saber muito, irmão, saber muito, ter tudo, conhecer tudo, ser melhor, mas o importante para Deus é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Levanta a sua mão nesta manhã, aleluia, se você veio para adorar com sinceridade juntamente nessa manhã, aleluia, Deus vai tratar com você, aleluia, porque um coração quebrantado e contrito aceita quebrantamento, aceita ser confrontado. Quantas pessoas, irmão, não quer mais ser confrontado por Deus, só quer ouvir aquilo que lhe apraz, massagear o ego. Era isso que estava acontecendo com Israel. Tinha um sacerdote aqui, irmão, quer ver? Abra a sua Bíblia juntamente comigo no capítulo 7 de Amós, versículo 12, chamado Amazias. Esse sacerdote era terrível. Ele disse: não, Amós, você não vai falar nada aqui.
Você vai pregar lá, aleluia, mas aqui não, aqui é o sacerdócio, aqui é a casa real, aqui é a casa do rei, e você não tem espaço para falar a palavra do Senhor aqui. Veja a situação que Israel estava vivendo, já não tinha mais espaço para a palavra do Senhor. E ainda mais Deus usando uma pessoa tão simples, porque o povo já era orgulhoso, o povo já estava soberbo, o povo já estava humilhando uns aos outros, a ponto de os mais ricos comprar um pobre e corromper um pobre com um par de sapato. Veja a situação que Israel estava vivendo. Deus disse: de todas as famílias da terra, só a vocês eu conheci. Deus tinha Israel como um filho, que Ele escolheu, que Ele fez promessa. A Bíblia diz que, aleluia, desde Abraão, Deus veio trabalhando. Aí Deus fez uma promessa a Abraão, que o povo que vinha descendente dele ficaria 430 anos escravo. E ficou escravo. Depois Deus tira do Egito e leva para peregrinar. E aquele povo que foi liberto, irmão, murmurava, reclamava, e Deus sempre querendo se aproximar do povo, e o povo rejeitando a voz de Deus. E sempre que o povo rejeita a voz de Deus e não quer dar ouvido, aleluia, quebra princípio, tem consequência, e as consequências é Deus tratar, é Deus colocar o que está fora de ordem em ordem, é Deus colocar no lugar, porque Ele tem um propósito, e o propósito maior é chegar onde Deus quer. Mas às vezes nós dizemos: não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, quem manda sou eu, quem faz sou eu. Não, irmão, você não manda nem na sua casa, nem na sua família, porque muitas vezes o teu filho, aleluia, não deixa você fazer como as coisas têm que ser. Imagine quando a gente quer mandar na casa do Senhor, irmãos. Era isso que estava acontecendo. Muita gente querendo tocar onde não devia tocar, falar o que não devia falar, a ponto do Senhor falar que o tempo era tão terrível que ia vencer quem ficasse em silêncio. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. E a Bíblia diz que quem tem sabedoria fala pouco. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam muito e não diz nada. Às vezes tem pessoas que chegam perto da gente assim, fala, você ouve, procura educação, mas não diz nada. E você fica só observando. E fala, até cansa. E era isso que estava acontecendo, o povo falava muito e não dizia nada. E agora Deus chama Moisés e bota uma carga pesada, um fardo que seria quase impossível dele suportar. Mas Deus não dá uma carga que você não consegue suportar, irmão. Deus só vai lhe dar uma carga que você vai conseguir dar conta dela. E às vezes não é do dia para a noite que você vai conquistar esse suporte. Tem processos. E os processos, muitas vezes, hoje o pessoal não quer mais viver os processos. Hoje o pessoal quer viver de aparência. O pessoal acha que igreja é só subir nesse púlpito aqui e falar, irmão. Isso aqui é o de menos. Igreja é quando nós estamos sofrendo, vivendo o problema do outro, como se fosse você. É um só corpo, é uma só alma, é uma só vida. Aleluia, Deus te chamou para entender esses princípios. Não adianta eu fazer uma performance muito bonita aqui, atraente, chamar a atenção, e quando eu sair daqui, descer daqui, eu não lhe dar a paz do Senhor. Quem vai adiantar isso? Causar divisão dentro da igreja. É o que tem acontecido, porque a Bíblia diz que um reino dividido não prospera, irmãos. Sabe o que aconteceu? Tanto esse reino que é dessa época aqui, chamado Jeroboão II, como Roboão, que ambos
dividiram o reino do norte e o reino do sul, todos dois fracassaram. E é assim, irmão, toda pessoa que se levanta para dividir, fracassa. Toda pessoa que não obedece os princípios da palavra de Deus, não prospera. Pode até ter financeiramente dinheiro, mas isso não quer dizer que isso é prosperidade, irmão. Porque Israel tinha muito dinheiro, mas não era próspera espiritualmente. Estava vivendo um caos. E quando nós viramos as costas para o Senhor, irmão, não damos ouvido à voz do Senhor, Deus fecha a porta do céu. E quando Deus fecha a porta do céu, irmão, é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, é o silêncio de Deus. Tem um hino que diz que o silêncio de Deus incomoda. Aí Deus disse que ia passar por Israel, ia colocar um prumo e nunca mais ia falar com Israel. Aí Amós agora clama, irmãos, porque Deus disse que ia tratar como gafanhoto com o povo, disse que também ia tratar como fogo e ia destruir. Aí Amós clamou: Senhor, Jacó nunca mais vai poder se levantar, Jacó nunca mais vai se erguer outra vez. Deus é tremendo, irmãos. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E ele faz aqui um clamor, e Deus diz que vai mudar. Um clamor muda o coração de Deus, irmãos. Um clamor, aleluia, muda a desgraça que muitas vezes o inimigo tem preparado para destruir a tua casa e o teu lar. E muita gente não entende, irmão, vai atrás do dinheiro e esquece de buscar aquele que é o dono do ouro e da prata. De que adianta o homem buscar o mundo todo e perder a sua alma? Israel estava vivendo isso. Vivia uma miséria. Foi escolhida por Deus, mas não conhecia mais quem era Deus. Hoje estamos vivendo uma geração, irmãos, que se nós formos olhar para a geração passada, a gente tem que se questionar e dizer: aonde foi que eu errei? Porque tem muita gente que está achando que está muito bom, que está certinho, que está fazendo, está tudo perfeito, está nada, irmão. A gente está muito a desejar. As nossas obras não têm passado de trapo, de imundície. E por mais que façamos, não temos passado de servos inúteis. E nós precisamos rever aonde nós estamos errando. Qual os meus propósitos, qual a minha meta definida, o que é que eu tenho feito para o reino de Deus? Quantas pessoas estão desviadas dentro da casa do Senhor, estão perdidas dentro da casa do Senhor? Eu tomo conta de um trabalho lá em João Pessoa, irmão, de uma igreja. E o pastor não tinha mais quem colocasse à frente desse trabalho, que era tão complicado essa igreja que ninguém queria ir para lá. Aí o pastor chegou um dia, eu estava aqui nos Estados Unidos o ano passado, o ano retrasado, e Deus falou comigo: volte que eu tenho uma surpresa. Só que eu não sabia que surpresa era essa. A surpresa de Deus nem sempre é como você pensa que é, irmão. Às vezes a gente pensa que surpresa de Deus é só para você rir, é só para você pular. A Bíblia diz que é melhor muitas vezes você estar numa casa onde dá luto do que onde dá banquete, porque onde dá luto se faz melhor o coração, irmãos. Às vezes o sofrer com Deus é Deus te ensinando, é fazendo você crescer, é fazendo você desenvolver. E às vezes as facilidades só te afastam da sabedoria e do conhecimento da verdade. E quando eu cheguei ali, nosso pastor presidente, pastor Zé Carlos de Lima, disse: o senhor tem coragem de tomar conta de um trabalho assim, assim, assim? Não sabia nada do trabalho, irmão. Eu digo: pastor, a gente é servo, se o senhor mandar a gente faz. Não perguntei se a igreja era grande, quantos membros tinha, se tinha valor financeiro, se eu ia receber algo. Não perguntei nada. Eu disse: pastor, eu estou aqui para lhe servir a Deus e ao Senhor, que é o meu pastor. Irmãos, e eu fui assumir aquele trabalho. No dia que eu fui assumir aquele trabalho, eu estava sentado assim, do lado do vice, o nosso pastor, que é o vice-presidente, pastor Álvaro, ali falando, e o vice olhava para mim e dizia: aquela dali bateu naquela,
aquela dali danou a Bíblia nos peitos do pastor, e foi não sei o quê. Que cristianismo é esse, irmãos? Isso é demônio! Aonde o rastro da serpente passa, dá problema. Aonde o rastro da serpente passa, gera confusão, gera contenda, gera divisão. E essa igreja era tão problemática que durante um ano passou 8 pastores e nenhum ficou nessa igreja. Deus foi nos dando graça e a gente foi trabalhando, foi fazendo. Aí chegava um e dizia: nenhum daqui presta, só eu sou bom aqui. É bom para ficar calado, é bom para não ter oportunidade, é bom para que Jesus faça uma obra na vida dele, porque ele não serve para a obra desse jeito. Porque, irmão, quem, aleluia, não respeita o seu próximo, ele não serve para ser respeitado. Quem não honra, não serve para não ser honrado. Quem não, aleluia, tem princípio, não serve para fazer a obra de Deus. Eu costumo dizer que Deus trabalha pelo menos de 3 maneiras: pelo homem salvando, no homem lapidando e com o homem usando. Mas primeiro você tem que ser lapidado por Deus. Você pode até errar, você não pode ser mau caráter, irmão. Você pode até falhar, mas você não pode ter um caráter duvidoso como homem de Deus. Você tem que ter um caráter onde as pessoas olhem para você e você chega aqui na casa do pastor Dali me conheça. Se eu vou lá para o Japão, é a mesma coisa. A gente não pode ter dupla personalidade. Como homem de Deus, não. Tem que ser o que é aqui, ser no outro lugar, em qualquer canto que você passar, alguém olhar para você e dizer, como quando passava o profeta: aquele que passa por ali, eu vejo verdadeiramente que é um santo homem de Deus. Então, irmão, veja a situação. E quando a gente pegou aquele trabalho ali, era tanto problema, era tanta confusão, até por um jarro de flor, irmão, até por uma planta, era uma confusão. E aí um dia eu digo: Isabel, vamos tirar tudo. Aí vieram perguntar para mim: e essas plantas, pastor? Eu digo: isso não é comigo, é com Isabel, isso é coisa de mulher. Eu já deixei para Isabel resolver. Eu digo: tira tudo, Isabel, não deixa nada, porque senão vai criar confusão. O tempo que a gente ficou lá, nem planta a gente deixou. Por quê? Porque às vezes tem que fazer como Salomão, tem que pedir sabedoria e pegar uma espada e dizer: eu corto o menino. Então o menino não é para ser cortado, a criança não é para ser dividida. A obra de Deus não é para ter divisão, é para todos andarem no mesmo espírito e em verdade, aleluia, com um propósito de crescimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando vocês já conhecem, irmão, quando tem divisão, que um quer uma coisa, o outro quer outra. Isso é obra da carne, irmãos. O fruto do Espírito é diferente: é mansidão, é longanimidade, é bondade, é temperança, é amor, é paz. E a obra da carne, quando a pessoa é menino, faz confusão por tudo, vive só de problema, vive do caos. Tem gente, irmão, que ele não sabe viver com a organização como ela tem que ser, só sabe viver bem se estiver numa bagunça. Aí imagina a casa de uma pessoa dessa como não é. Se ele não governa bem nem a casa dele, como é que vai governar a casa do Senhor? Se o nome dele, aleluia, lá na casa dele é sujo, como é que o nome dele vai ser limpo só porque sobe num púlpito? Irmão, quem limpa você e eu não é o nosso nome, mas aonde o Senhor habita tem que se tornar santo. Aonde o Senhor pisa tem que se tornar santo. Se Deus habita dentro de você, você tem que ser santo, irmãos. Foi por isso que ele disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você habita é santo. Ele estava dizendo: Moisés, aonde eu estou, aleluia, tem que ter santidade. Aonde eu estou, aleluia, tem que ter unidade. Aonde eu estou, tem que ter verdade. Aonde eu estou, Moisés, tem que ser diferente. Louvado seja o nome de Jesus. E muitas vezes, irmãos, é um fardo você fazer o que Deus quer. Era isso que estava acontecendo com Moisés. Muitas vezes você fazer como Deus quer vai pagar um preço.
Mas também, se você não fizer como Deus que quer, o preço vai ser maior e você ainda vai sofrer por desobediência. Amós aqui, irmãos, ele tem uma visão e vê Deus colocando um prumo. Porque uma parede, irmão, se ela não colocar um prumo, ela vai subir torta. E não tem prumo maior nem melhor do que a palavra de Deus. Ela bota tudo que está fora do lugar no lugar. Ela vai aprumando, ela vai organizando, ela vai ajeitando, ela vai limpando, ela vai santificando, ela vai ajustando, ela vai unindo, ela vai fazendo aquilo que você não pode fazer dentro da sua casa, ela faz. Às vezes está igual aquele vale de osso seco, a situação. Porque sabe o que aconteceu, irmãos? Você vai lá para 2 Crônicas, capítulo 36, você vai ver que a situação de Israel se tornou irremediável. Sabe o que é irremediável? Quando não tem mais cura, irmão. Não tem remédio que dê jeito. Não tem solução mais para esse povo. Foi isso que Deus falou. Israel se tornou irremediável. Pode ler lá em 2 Crônicas, capítulo 36, que você vai ver. Aí Deus procurou um que ficasse na brecha e ninguém achou. Aí ele disse: eu vou ter que tratar com esse povo. Eu vou ter que aprumar as coisas. Eu vou ter que dar um freio de organização. Lá no interior, sou matuto. Brobró, como diz meu pastor presidente. Lá do interior. E quando eu era menino, tinha uma tal de uma rural. Não sei se o pastor Darli conhece a rural. Interior, irmãos, ia muitas vezes, o pessoal do sítio tinha dificuldade da roça para ir para a cidade, e a rural era o meio de transporte, e colocava muitas vezes 20 pessoas dentro de uma rural, e ficavam um no colo do outro, e o motorista, quando chegava lá na frente, tinha que dar um freio para ajustar, para o povo se encaixar, irmão. E às vezes Deus tem que dar um freio de ajuste, para botar as coisas em ordem. Deus é especialista em colocar freio. E sabe o que foi que Deus disse com Israel? Mesmo eles não querendo ouvir a voz através do profeta Amós, aquele homem tão simples, Deus disse: eu vou colocar anzol nos beiços, na boca, e vou arrancar, e vou trazer para o cativeiro. E esse sacerdote Amazias dizia: olha, ei, Amós está conspirando contra ti. Está dizendo que tu vai ser preso, que tu vai morrer, que o povo vai ser levado cativo. E nós sabemos que não vai acontecer isso. Abranga sorebeca namahai. Cadarabacanda labaxúria. Levanta a sua mão e começa a adorar o Senhor nesta manhã, porque Deus vai começar a colocar o que está fora de ordem em ordem. Deus vai aprumar, aleluia, aquilo que está faltando. Deus vai colocar aquilo que está sobrando. Deus vai tirar, mas aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Não importa como Ele vai fazer, não importa quem Ele vai usar, mas se você ficar no centro da vontade de Deus, você não vai ser pego de surpresa. Sabe por quê? Porque Ele disse: Amós, eu nada faço sem antes revelar os meus segredos aos meus servos e aos meus profetas. Louvado seja Deus. Deus está avisando nesta manhã: eu vou aprumar, eu vou organizar, eu vou endireitar, eu vou ajustar, eu vou dar um freio, aleluia, mas o que está fora de ordem, eu vou colocar em ordem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a situação de Israel ficou irremediável, irmãos. Ficou semelhante àquele vale de ossos secos. Era osso espalhado por tudo que é lado. Deus deu um passeio com aquele profeta e mostrou, e ele viu, era ossos sequíssimos. E seco já é ruim, imagine sequíssimo. Não tinha vida. Vou já terminar, viu, pastor Dali? Eram
Eram ossos sequíssimos. E o profeta contemplou. Porque, irmãos, as coisas de Deus, a Bíblia diz que o homem natural ele não compreende. E parece loucura. Às vezes nós queremos entender pela nossa sabedoria humana. E a Bíblia diz que essa sabedoria é diabólica. A sabedoria humana, irmãos, ela não vai lhe levar a lugar nenhum. Não for o Espírito Santo que habite dentro de você, lhe convença do pecado, da justiça e do juízo, você vai ficar perdido, igual Deus disse que ia fazer com Israel. Deus disse que ia tirar a palavra e eles ficariam como bêbados, como ébrios, sem saber para onde ir, à procura, porque ele disse que ia chegar tempo, por conta do silêncio que eles fizeram para com Deus, que Deus não daria mais palavra. Deus disse: vai chegar o tempo que vai ter fome, mas não de pão, e sede, mas não de água, mas fome da palavra e sede da palavra de Deus. Levanta a sua mão, aleluia. Bem-aventurado é você, porque nesta manhã você veio beber e veio comer do pão da vida, aleluia. E se você veio comer, é porque você ainda está vivo, e se você está vivo, ainda tem esperança, e se tem esperança, algo novo da parte de Deus está prestes a acontecer, e você vai escapar. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa boa, irmão, é você estar no centro da vontade de Deus e da convicção, lhe dá certeza que você não vai errar. Imagina o peso que Amós suportou. Aí Deus mostra a Ezequiel aquele vale cheio de ossos, sem vida. Aí faz uma pergunta: poderão reviver esses ossos? Era a situação que Israel ficou no cativeiro. Teve uma parte que foi levada para o cativeiro da Babilônia, foi um dos reinos que fracassou, e a outra para a Síria, que foi exatamente esse texto que eu estou falando, que também fracassou. Mas Deus mostra, irmãos, gente levando para esse texto de Ezequiel, como é a situação do homem quando perde a direção de Deus, quando ele já não consegue enxergar mais, quando Deus fica em silêncio com o seu povo, mesmo sendo escolhido, mesmo sendo separado, mesmo sendo tão amado, aleluia, mesmo Deus mostrando tantos sinais, maravilhas que fez, quando tirou esse povo do Egito. E a Bíblia diz que durante o período que eles foram levados pelo deserto, a roupa não estragou, maná não faltou para alimentar, o calçado, aleluia, suportou. E quantas vezes, irmãos, nós temos tudo e não temos nada? Quantas vezes Deus nos dá tudo e nós nos tornamos pobres, cegos, miseráveis e nus? Igual estava a igreja de Laodiceia. É uma palavra dura, irmão, mas eu não posso fazer nada, é o que Deus tem colocado no nosso coração. O tempo não está mais para nós brincarmos com a palavra de Deus. Diante de tudo que nós estamos vendo, visto e que está acontecendo, Amós diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o vosso Deus. Então é tempo de nós nos prepararmos, porque Jesus está voltando, e a qualquer momento a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vão subir, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Mas para isso, irmão, tem um preço a ser pago. Tem que se levar uma carga, tem que se levar a cruz. E o Senhor pergunta ao profeta: poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. E tem hora, irmão, que a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente sabe, mas tem que entender que não sabe de nada.
A Bíblia diz: quem pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como. Convém saber, irmãos. Nós não sabemos, nós não temos o controle. É por isso que a igreja é um corpo. São membros, mas o cabeça é aquele que sabe de tudo. E certamente que o Senhor Jeová, Ele tem o controle da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu filho. E você talvez chegou: Senhor, ainda tem esperança, ainda pode reviver, ainda tem jeito, ainda tem solução. Sabe, se você colocar na mão de quem pode fazer nesta manhã e confiar nele outra vez, Ele pode mudar esse quadro, essa situação. Eu não vou demorar muito, irmãos, mas eu vou orar também pela igreja. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam se voltar para o Senhor. Eu creio que tem pessoas aqui que precisam ter aliança com o Senhor. E precisa mudar o rumo para onde está indo. E precisa enxergar o verdadeiro caminho. E está muitas vezes em todos os lugares, mas não sabe aonde está, nem o que está fazendo. Eu teve uma época da minha vida que eu não era evangélico, irmãos. Eu tinha uma vida profana, uma vida mundana. Conhecia tudo, tinha tudo, mas era vazio. E um dia eu estava com uma namorada numa mesa de um bar, juntamente com meu sobrinho e a noiva dele. Copo de uísque, e eu estava ali naquela mesa como um peixe fora da água. Não sabia o que ali estava fazendo, não sabia por que estava ali, mas eu sabia que não queria mais aquela vida para mim. E eu disse: quando acabar essa festa de São João, eu vou aceitar Jesus. E até hoje, irmãos, faz mais de 30 anos, Jesus tem me guardado, me protegido. E daquele dia em diante, nunca mais eu bebi, nunca mais me prostituí, nunca mais usei droga, nunca mais fiz a vontade da carne, mas entrei pelo caminho da salvação. Aleluia! E o meu Senhor até aqui tem me ajudado e tem me guardado. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam, irmão, aprumar os pés, precisa enxergar e saber que tem um novo caminho. E o profeta disse: tu sabes, Senhor. Aí ele disse para o profeta: profetiza, prega a minha palavra. Porque, irmão, enquanto há tempo de nós ouvirmos a palavra do Senhor, há tempo de nós escaparmos, há tempo de nós fugirmos, há tempo de nós voltarmos, há tempo de nós nos humilharmos, há tempo de nós buscarmos no tempo aceitável do Senhor. Mas quando nós não temos quem toca a trombeta, quem avise que nós estamos errados, irmão, nós vamos cair num buraco e vamos ser mais uma vítima do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nesta manhã, vamos ficar em pé, irmãos. Eu queria que o conjunto viesse aqui, se pudesse tocar, aleluia, um louvor. E eu queria saber, você que quer fazer uma aliança com o Senhor nesta manhã, sai do seu lugar e vem à frente, em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Hoje é o culto da família. É o culto de Deus ajustar, é o culto de Deus colocar no lugar. Não adianta confiar no dinheiro. Israel confiava no dinheiro, confiava na sua força, mas quando veio Deus tratar, eles ficaram sem nada, irmãos. As mulheres daquela cidade eram tão vaidosas, tão ricas, que o profeta chamou elas de vaca de Baçã. E elas eram religiosas, a ponto de 3 em 3 dias levarem o dízimo, mas não queria compromisso com a palavra.
Às vezes nós queremos barganhar com as coisas de Deus, mas não queremos compromisso com aquele que pode mudar a situação. Alabanda cachorebecanamai. Mas Deus nessa manhã, Ele está te chamando. Deus quer fazer algo novo na sua casa. Deus quer fazer algo novo na sua família. É o tempo aceitável do Senhor. Nós precisamos, irmãos, de escolher o que é certo. A nossa vida é de escolhas. A nossa vida vai depender do que você toma a decisão hoje, o futuro você vai tomar. Quantas pessoas tomam decisões erradas e lá na frente chora, reclama, mas Senhor, por quê? O que é que está acontecendo? E às vezes quer colocar até a culpa no Senhor. Nosso Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. Às vezes, irmãos, a situação fica tão difícil que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Uma vez eu estava passando por uma luta, uma dificuldade muito grande. Senhor, o Senhor disse que está trabalhando, você disse que vai fazer assim, disse que vai fazer dessa forma, eu não estou vendo nada. Porque às vezes Deus trabalha no silêncio, irmãos. Às vezes Deus trabalha de uma forma que nós não compreendemos. E quanto mais tivermos ansiedade, quanto mais nos desesperarmos, mais a situação fica pior. Tem hora que você tem que se esconder dentro de uma caverna e descer e colocar a face no pó e se humilhar, aleluia, porque tem tempo de estar dentro da caverna e tem tempo de sair da caverna. Tem tempo que, aleluia, a circunstância está difícil, é Deus te protegendo, é Deus te guardando, é Deus te escondendo, embora você não compreenda. E eu saí no meu carro, irmão, numa situação, porque era o tempo que precisava Deus me esconder. Eu não estava preparado, eu não estava pronto, porque quando a gente não está preparado, não está pronto, a gente se precipita. E eu fui no meu carro reclamando, eu fui para um ciclo de oração, numa cidade onde ninguém me conhecia, e eu fui dizendo, Senhor, tu diz 3 anos e meio, e agora eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer assim, fui dizendo a Deus como ia fazer. Aí fui para o círculo de oração numa cidade, ninguém me conhecia. Dobrei o meu joelho, fiquei ali escondido, ninguém sabia quem era eu. Aí daqui a pouco a irmã toca na campa, lá no interiorzinho da Paraíba. Levanta, aí ela começa a cantar os hinos, Deus toma ela em profecia, aí vai lá no cantinho onde eu estava, aí Deus toma ela para mim e diz, quem és tu, homem? Que diz 3 anos e meio. Eu não já te disse que estou trabalhando? Não me fale mais nesse negócio. Levanta a sua mão, você que crê que Deus está trabalhando. Xandarabacandalabachai. Dacamando comachorebeca. Decamando orobacandalabashurebeca namahai. Rabando comanagashuribeca namahai. Decanto comanai. Decamanagashuri, Deus está trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando de uma forma, aleluia, que você não está entendendo. E não adianta você entender, aleluia, nem adianta você murmurar, não adianta mais você reclamar. Deus está dizendo para você, não me fale mais nesse negócio, porque eu vou fazer muito mais, além, abundantemente, daquilo que você está pedindo ou que pensando, mas não me fale mais nesse negócio, aleluia. Deixa o que para trás passou, é tempo de novidade, é coisa nova da parte de Deus, aleluia. Abra a tua boca e glorifica o Senhor nesta manhã. Experimenta dar um glória em vez de murmurar. Experimenta a tua boca, aleluia, e dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, embora eu não entenda nada, mas eu vou, aleluia, ficar na brecha, eu não vou sair, eu vou ficar no lugar, porque eu sei que o Senhor é fiel.
Às vezes as nossas atitudes mostram as nossas dúvidas, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Quanto tempo faz que você não dá um glória a Deus? Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não diz, Senhor, eu te amo? Quanto tempo faz que você não bota a cara no pó? Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz? Aleluia! Irmãos, a minha vida e a da minha esposa é de batalha espiritual direto. Onde a gente vai é guerra, é luta, é problema. É o nosso chamado. E às vezes nós estamos relapsos espiritualmente, irmão, mesmo fazendo a obra do Senhor. Às vezes nós falhamos em alguma coisa, sabemos as ferramentas espirituais, mas não colocamos em prática muitas vezes. Sabemos que como crente temos que cantar, adorar. Sabemos que como crente temos que jejuar. Sabemos que como crente temos que dobrar o nosso joelho e não colocamos em prática. E ainda queremos colocar, aleluia, falha no Senhor, irmãos. E esses dias a gente enfrentou uma batalha espiritual tão pesada, irmão, que se eu for contar para vocês aqui, vocês nem acreditam. Aí eu tive que orar por ela. Deus fez me lembrar quando Ele me deu uma língua estranha, batalha espiritual. Eu queria convidar você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem em nome de Jesus. Não passe ninguém não, eu queria que viesse todo mundo, para não constranger ninguém, irmão. Se tem alguém que queira aceitar Jesus, eu queria que ele levantasse a sua mão assim, ó. Você que quer fazer uma aliança com o Senhor, só levante sua mão para a gente ver nesta manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje é o culto da família. Eu quero convidar a Isabel. Se você puder se juntar junto com a sua família, se junte, seu filho, sua esposa, seu esposo. Quero que Isabel venha aqui me ajudar. Nós vamos orar por vocês. Alabaga Xandarabacai. Certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Deus está se revelando para você nesta manhã. Nós vamos orar por você. Comece a orar no seu lugar, feche os seus olhos. Isabel vai orar. Irmãos, a paz do Senhor. Só quero dizer 3 palavras e nós vamos orar dentro desse texto. Toque da trombeta, profeta e o rugido do leão. Foi o que Deus me revelou durante toda a ministração. Quero dizer para esta igreja, quero que vocês prestem bem atenção. A trombeta nunca deixou de tocar nessa igreja. Trombeta nunca deixou de tocar. A palavra está sendo anunciada. A trombeta está tocando. Caso estiver algum trombeteiro que não saiba afinar a trombeta, aí tem morte. Arraial. No campo de batalha. Eu estou falando isso com muito temor e sei que hoje de manhã estivemos na escola bíblica diante de um mestre, de um pastor, e com certeza ele pode dar respaldo no que nós estamos falando aqui. Se o sonido for incerto, quem vai se preparar para a batalha? A função de quem toca a trombeta é saber que ele está afinado e tem que saber avisar hora de recolher e hora de ir para a guerra.
não pode tocar trombeta sem afinidade com ela. O profeta: andarão dois juntos se não tiverem de pleno acordo? Será que eu estou de acordo com Deus? Será que eu estou em comunhão com Deus? Será? O leão, pastor Darli, não ruge. Não há rugido falso de leão. Leão ruge. Nesta manhã, estou ouvindo o rugido do leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá está rugindo aqui dentro deste lugar. E você sabe que ele não dá rugido falso? E os seus filhotes ficam em silêncio. Quando não há o rugido, o filhote sabe. Ficam aguardando em silêncio. O que Deus está falando para essa igreja? O leão vai rugir dentro dessa igreja. O leão da tribo de Judá vai rugir dentro da sua casa. O mal será afugentado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Saia daqui dizendo: tem trombeta, tem profeta e tem rugido do leão. Abre a tua boca e glorifique o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É a nossa correria atrás das coisas. E eu sei que há um horário aqui para se cumprir, para o término do culto. Mas quantas vezes não temos paciência de ouvir a palavra de Deus, porque depois de uma hora temos o domingo todinho para ir tomar sorvete, para brincar, para churrasco, para fazer o que quiser. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o leão que estou rugindo dentro desta casa. Lamai Kamanai. Não sei o que é, nem quero saber, mas o Senhor está dizendo: eu vou rugir nesse ministério, eu vou rugir dentro desta casa da Comadovecai. Esta casa, esta igreja está edificada não é em coisas, não é em pessoas, mas é na rocha que é Jesus Cristo nosso Senhor. É tempo de voltar o primeiro amor, é tempo de um avivamento, é tempo da presença de Deus, é tempo da palavra genuína. Não estamos aqui num encontro normal. Culto não pode ser um encontro normal. Eu não vim passar 2 horas aqui, eu vim oferecer o meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Andarão dois juntos se não tiver de pleno acordo? Andarão dois juntos se não tiver de pleno acordo? Vamos orar. Depois eu converso com o pastor Acone e pastor Darli o que Deus me revelou. Só com os dois. Estou dentro da casa dos dois. Mas se é uma coisa que é a ética dentro daquela casa, por isso que eu os amo. Porque eu sou chata para me hospedar. E não é toda casa que eu me hospedo. Mas dentro daquela casa, posso te falar tudo, menos de problema de igreja. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os dois. E se dentro de 1 segundo Deus mandar eu falar, todo mundo vai ouvir. Xaracalabash. Xarabacomanai. Se você tiver de acordo com a comunhão com Deus, você vai ouvir: o Senhor está rugindo. Como diz aquele louvor, que ruja o leão, que a terra estremeça. Lamai, Kamaovi, Achomenai. Sabem cantar esse louvor?
Sabem cantar esse louvor? Que ruja o leão, que a terra estremeça, que esta manhã você venha estremecer na presença de Deus, que você venha abrir a boca e glorificar o nome do Senhor, que haja glória de Deus na sua vida, na sua casa, que você saia daqui incendiado pelo poder de Deus. Pai, nós estamos na tua presença. Que a tua glória comece a invadir cada crente que aqui está. Pai, começa a encher cada um que está aqui do teu Espírito Santo. Pode cantar, pode cantar. Pai, eu quero lhe pedir, desperta cada crente. Desperta cada crente. Desperta cada crente. Aqui não tem técnica para fazer crente adorar e nem te glorificar. Porque se ele estiver de acordo contigo, com a tua palavra em comunhão, ele já sente a sua presença. Ele já magnifica o teu santo nome. E quantas pessoas estão travadas espiritualmente, porque não conseguem te adorar, estão com sentimentos bloqueados, a vida espiritual bloqueada. Mas nesta manhã, ao mover do teu Espírito Santo nesta casa, pode cantar, irmãos, podem cantar, irmãos, podem cantar, enquanto a igreja ora, enquanto a igreja adora, enquanto você ora e busca a presença de Deus. Sim, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus profetas. Eu quero lhe dizer que ainda tem profeta